Olá! Já parou para pensar por que algumas dores parecem simplesmente não ir embora? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa conexão fascinante entre a nossa mente e a dor crônica. Vamos descobrir não só por que dói tanto, mas como é possível treinar nosso cérebro para encontrar alívio. Essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Tanto para médicos quanto para pacientes. Por que certas dores insistem em ficar? Mesmo quando a lesão te começou tudo, já sarou há muito, muito tempo. O que será que está acontecendo de verdade? Bom, para desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro entender o que é exatamente essa dor que persiste. Então, vamos lá. Dor crônica não é só uma dor que dura um pouco mais. É uma condição médica, sabe, bem específica. É aquela dor que continua ali por meses, às vezes anos, muito depois que o corpo já deveria ter se recuperado. E olha, isso não é algo incomum, não. É a realidade de milhões de pessoas. E aqui vem a parte mais interessante. Muitas vezes, a resposta não está no corpo, mas sim na mente. A dor crônica, na verdade, se alimenta de um ciclo vicioso superpoderoso que acontece todo dentro do nosso cérebro. E o que dispara esse ciclo? Geralmente, tudo começa com uma característica psicológica bem específica chamada de sensibilidade à ansiedade. Mas o que é isso, afinal? Com base num estudo enorme com quase 6.000 pessoas, a sensibilidade à ansiedade é a tendência que nosso cérebro tem de interpretar sensações corporais supernormais, tipo uma fisgadinha nas costas, sabe? Ou uma dor de cabeça leve, como se fosse um sinal de um desastre, de uma catástrofe. E aí que o ciclo começa a gerar. Primeiro passo, a pessoa sente uma dor. Só que por causa dessa sensibilidade à ansiedade, a gente vai para o segundo passo. O cérebro entra em pânico e interpreta aquela dor como uma ameaça gigante. Isso leva ao terceiro passo. A pessoa começa a evitar atividades com medo de sentir dor de novo. E o resultado? Quarto passo. Os músculos vão enfraquecendo, a vida fica mais limitada e, o mais irônico de tudo, a própria experiência da dor fica ainda mais forte. Essa citação da pesquisa resume tudo de forma perfeita. A sensibilidade à ansiedade elevada amplifica o medo da dor, levando à evitação e a um subsequente aumento da dor. Ou seja, é um ciclo que se retroalimenta. O próprio medo da dor vira o combustível que mantém ela acesa. Mas olha, a história não acaba no medo. Esse ciclo acaba se entrelaçando com o nosso humor de um jeito geral, criando uma teia que é ainda mais complicada de se livrar. Agora, dá uma olhada nesse número: 78,3%. Pensem bem, essa é a porcentagem de pacientes com dor crônica num estudo feito aqui no Brasil que também mostrava sintomas de ansiedade ou depressão. Essa conexão não é uma coincidência, de jeito nenhum. É uma sobreposição enorme. E o ponto-chave aqui é que isso funciona como uma via de mão dupla. Viver com dor o tempo todo pode, claro, levar à ansiedade e depressão. Mas o contrário também acontece. A ansiedade e a depressão podem diminuir a nossa tolerância à dor. É como se elas aumentassem o volume dos sinais de dor no cérebro. Uma coisa alimenta a outra, sem parar. Eu sei, tudo isso pode parecer meio desanimador, mas a notícia boa é que a ciência não só explica o problema, como também mostra a saída. Existem, sim, maneiras comprovadas de quebrar esse ciclo. A mensagem principal aqui tem que ser de esperança. Esse ciclo vicioso não é uma sentença para a vida toda. Ele pode, sim, ser interrompido. Certo, então, como a gente faz isso? A primeira chave para quebrar esse ciclo é cultivar um recurso interno que é, nossa, incrivelmente poderoso: a resiliência. Resiliência é basicamente a nossa capacidade de passar pelas tempestades da vida, de encarar os problemas, manter o equilíbrio e se recuperar. E quando o assunto é dor crônica, ela não é só útil, ela é absolutamente fundamental. E a pesquisa mostra um efeito protetor que é impressionante. Como esse quadro mostra bem, a relação é direta. Quanto maior a resiliência de uma pessoa, menor a intensidade da dor que ela sente. E o mesmo vale para a ansiedade e para a depressão. A resiliência funciona quase como um escudo para a mente. Além de fortalecer a nossa mente por dentro, a medicina moderna também oferece ajuda externa. Vamos falar um pouco de como certos medicamentos podem dar aquela força essencial. E por mais surpreendente que pareça, uma das ferramentas mais eficazes vem de uma classe de remédios que a maioria das pessoas não liga com dor: os antidepressivos. Certos tipos deles se mostraram muito, muito eficazes no controle da dor crônica.
Mas aqui tem um ponto que a gente precisa esclarecer. Não é só sobre tratar a depressão que a dor causa. A realidade é bem mais interessante. Esses medicamentos têm uma ação dupla. Sim, eles ajudam a melhorar o humor. Mas, e isso é crucial, eles também agem direto nas vias químicas do cérebro que transmitem os sinais de dor. É como se eles diminuíssem o volume da dor lá na fonte. O que nos leva a uma pergunta final e bem poderosa. E se a chave para controlar a dor crônica não estiver onde a gente sempre achou que estava, no corpo, mas sim, no fundo, no cérebro? Todas as evidências hoje apontam para uma nova fronteira no tratamento da dor. Entender e tratar ela não só como uma sensação física, mas como uma experiência complexa que é criada e controlada pela mente. E essa talvez seja a mudança de perspectiva mais importante de todas no caminho para a cura.